Olá pessoal, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, praticante de EMF Balance Technique, e eu tô aqui hoje começando o ano de 2021 com vocês, e eu resolvi trazer como um tema para o nosso bate-papo de hoje um assunto extremamente importante para que a gente possa fazer a nossa vida mais leve, a nossa vida mais alegre e mais conectada, né, com tudo que há de melhor e de maior frequência aí no universo. Então eu vou falar hoje com você sobre os atributos de mestria, sobre a prática de atributos de mestria na nossa vida diária, né? A importância da gente praticar esses atributos, no que eles podem nos ajudar e como é que tudo isso pode funcionar no seu dia a dia, né? E óbvio, fazer um convite para você praticar esses atributos na sua vida. Então, primeiramente, eu vou dizer para vocês que eu vou usar como base, né, para esse nosso bate-papo aqui e para o convite que eu vou fazer de prática para vocês, os atributos, 44 atributos de mestria que nós já utilizamos no trabalho da EMF Balancing Technique. Então, nas fases 5 a 8 da EMF, porque são 12, se você quiser conhecer melhor sobre esse trabalho, você pode ir lá na minha playlist que fala sobre EMF, sobre o que é EMF, cada uma das fases. Mas dentro das fases 5 a 8, nós trabalhamos especificamente com 44 atributos de mestria. E esses atributos estão associados a um processo de calibração na nossa malha, de calibração universal, que está relacionado com o amor infinito, a compaixão infinita, a sabedoria infinita e a presença infinita. Então, esses 4 aspectos, que dentro do trabalho da EMF corresponde às 4 fases, 5, 6, 7 e 8, que é amor infinito fase 5, na expressão, compaixão infinita no equilíbrio entre dar e receber, na fase 6, presença infinita nos pés, na fase 7, e sabedoria infinita acima do coronário, na fase 8. Cada um dessas calibrações, desses padrões de energia, dessas fases, trazem para nós a possibilidade da prática de 11 atributos de mestria específicos e mais um à nossa escolha. Eu vou procurar trabalhar hoje aqui com vocês e especificar um pouquinho sobre esses trabalhos com os atributos, para que você possa usufruir dessa prática, desses atributos na sua vida diária e fazer disso uma constante. Então, primeiramente, eu já vou fazer um convite para você, que eu acabei de dizer, né? Um convite para praticar isso na sua vida diária e como você pode fazer essa prática. Se você já não for uma daquelas pessoas que já conhece a EMF, já fez algum curso, já se conectou com essa frequência de alguma maneira e já comprou as cartas, porque as cartas dos atributos de mestria da EMF são cartas e está à venda, né, em qualquer livraria. Se você não tem essas cartas ainda na sua mão, você pode entrar em contato com todas elas através do meu Instagram. Lá no meu Instagram, @terapeuta Vanessa Queiroz, né? Terapeuta Vanessa Queiroz, como você me acha lá no Instagram, você vai perceber que existe nos destaques da minha página um campo que chama Desafio EMF. E ele é um desafio porque ao longo do ano de 2020 eu fiz postagens semanais de cada um desses 44 atributos para que as pessoas pudessem trabalhar esses atributos na prática da vida delas. Então, eu vou estender esse convite para você agora aqui ao longo do ano de 2021, para que você vá lá no Instagram, veja as cartas que estão lá no nosso desafio de EMF e traga essa possibilidade para você trabalhar na sua vida. Você pode trabalhar com esses atributos semanalmente, diariamente, mensalmente, como você preferir. E eu já vou me comprometer aqui com vocês que eu vou começar a gravar alguns vídeos específicos sobre cada um desses atributos, para a gente também liberar ali uma reflexão sobre cada um deles, para a gente ir batendo um papo e conversando com mais profundidade sobre cada um. Mas já fica aqui o convite para você ir lá conhecer cada um desses atributos e ao mesmo tempo trazê-los para a sua vida diária para você começar a praticar.
Vanessa, tá bom, você está me fazendo o convite para fazer essa prática, mas qual a finalidade, né? Como é que eu faço essa prática? Do que você está falando? O que são atributos de mestria, né? Então vamos começar por aí. O que é um atributo de mestria? Um atributo de mestria é uma qualidade, uma característica, né? Um aspecto, uma carga energética da nossa vida que a gente pode trazer como algo para melhorar o nosso ser a cada dia. Então eu vou dar alguns exemplos de alguns atributos de mestria que estão contidos aí nessas 44 atributos que eu estou dizendo para vocês. Amor incondicional, gratidão, paz, foco, disciplina, integridade, integração, compromisso, comprometimento. Vamos lembrar mais alguns. Poder, temos o humor, a compaixão, entre outros. São vários, não vou lembrar de todos agora para falar para vocês. Mas aspectos dessa forma, quando nós pensamos, se eu quiser me tornar um mestre, e aí vai uma reflexão para você, contemple isso dentro de você. Se eu quisesse me tornar um mestre com uma frequência mais elevada, quais atributos eu precisaria desenvolver? Quais dessas cargas energéticas eu entendo que eu precisaria ter na minha vida? Falta paciência para mim? Paciência é um atributo de mestria. Falta tolerância? Eu já falei da disciplina, né? Pode ser que falte disciplina. Nós temos vários atributos que nós podemos acrescentar na nossa prática diária e fazer deles algo comum no nosso dia a dia. Então, o convite de praticar a mestria nada mais é de nós exercitarmos essas qualidades, esses aspectos de mestres na nossa vida diária para fazer com que a nossa própria frequência se eleve e que a gente possa se conectar com aquilo que está além das nossas condições normais aqui de existência na terceira dimensão. Atributos de mestria vêm para nos auxiliar no nosso processo evolutivo, para facilitar o nosso processo de nos tornarmos mestres de nós mesmos, para trazer para nós a possibilidade do processo de crescimento e de evolução. Nós somos mestres em prática, por isso nós precisamos desse treino, né, dessa prática no dia a dia. E o que eu posso dizer para vocês da minha experiência fazendo esses exercícios no dia a dia? Eu percebo que cada vez que a gente escolhe um atributo de mestria para trabalhar na nossa vida, esse atributo se manifesta literalmente na nossa vida. Então é como se, olha, hoje eu acordei e eu vou trabalhar o humor. Então o que vai acontecer? O meu dia vai estar voltado para trabalhar os aspectos do humor. Duas coisas são fato. Coisas talvez engraçadas ou divertidas ou curiosas vão acontecer naquele meu dia para que eu possa exercitar essa habilidade de manifestar o meu humor. Mas na contrapartida também coisas que me tirariam o humor podem se manifestar para que eu persista nesse aspecto de manter o humor. Então, vem aquela cutucada, vem aquela coisa que te deixaria triste, ou que te deixaria chateado, ou que te deixaria irritado, para você olhar para aquela situação e dizer, eu posso escolher manter o bom humor diante desse processo. Então, toda vez que você escolhe praticar um atributo, você é testado naquele atributo. E por isso se torna um treino de superação constante, ok? Então, como é que você pode praticar? Tá bom, Vanessa, legal, mas como é que eu faço essa prática, né? Você vai escolher uma dessas cartas. Se você quiser seguir o desafio que está lá no Instagram, você pode até seguir na ordem das semanas para você não se perder, né? Não lembro se eu já fiz ou se eu não fiz. Ou você pode escolher aleatoriamente e você vai fazer uma declaração para você mesmo no momento em que você escolher esse desafio. Esse textinho dessa declaração também está lá no desafio, tá? Mas eu vou colocar ele aqui para você até de uma forma um pouco mais simplificada.
Você pode simplesmente levantar pela manhã, escolheu lá o seu desafio, ou se você escolheu à tarde ou escolheu à noite, não tem problema. No momento em que você escolhe qual é o atributo que você vai trabalhar, seja na semana ou no mês, você olha para a carta, se conecta com a imagem que tem lá, porque cada desafio, cada carta, cada atributo tem a sua imagem. Se conecta com essa imagem, verifica o que aquela imagem te diz, qual é o sentimento que você tem, qual é as sensações, que memórias que vêm na sua mente quando você olha para aquela imagem. Faz uma definição clara para você do que é aquele atributo, do que aquele atributo significa para você. Então, eu vou trabalhar a gratidão. Ok, o que a gratidão significa para mim? Como é que eu nomeio a gratidão na minha vida? Como é que eu posso expressar a gratidão na minha vida? Faça uma definição clara dessa gratidão para você. Lá na sua própria carta, você vai ter uma definição do que é gratidão. Mas é importante que você defina o que é gratidão para você. E aí, na sequência disso, você pode fazer a sua respiração profunda, se conectar com o seu interior e declarar: eu agradeço e expresso a intenção de fortalecer o atributo da gratidão na minha vida diária, ou o atributo da coragem na minha vida diária, ou qualquer um dos atributos que você escolher. Então, eu expresso a intenção de manifestar o atributo X na minha vida diária. E vai viver o seu dia a dia atento àquele atributo, buscando possibilidades de praticar e de exercitar aquele atributo. As cartas às vezes vêm para nós como um meio de trabalhar os nossos atributos de mestria para que nós possamos melhorar, para sermos seres melhores do que nós já somos, mas ao mesmo tempo também às vezes elas vêm como um recado, como uma orientação no sentido de que o que eu estou precisando fazer agora? E aí a carta daquela semana vem lá para você. Compromisso, coragem. E aí a gente começa a ter respostas, inclusive muitas vezes, do que eu preciso ter de apoio ou de sustentação para realizar uma determinada atividade ou para enfrentar aquela semana ou para enfrentar aquele mês. Trabalhar os atributos de mestria possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução no caminho de sermos seres humanos cada vez melhores. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje, compartilhar com vocês e convidá-los para que a gente comece um ano de uma forma diferente. Beijo grande e até o nosso próximo encontro.